De volta com o CBN Esportes Campinas, primeira edição, mandando um abraço ao Jerônimo Pacheco. Ele diz aqui: oi Thaís, bom dia, estou bravo com o VAR, roubaram o meu timão ontem. Clássico que ficou no resultado de 0-0, Santos e Corinthians. E temos aqui também a audiência de Indaiatuba, o Carlos Cutioli. Cadê o Gabriel Rocha? Sumiu. Ele está de férias, viu, Carlos? O Gabriel Rocha que traz as informações do trânsito. Por enquanto, o Mário Gregório que vai informando você aqui na nossa programação na CBN. Vamos então falar do Guarani. Também jogou na sexta-feira e voltou a vencer, mas agora não teve muito tempo para comemorar. A equipe já treinou no final de semana e hoje viaja para Florianópolis, onde enfrenta amanhã o Avaí às 7 horas da noite. Caso vença em Santa Catarina, o Bugre entra no G4. Hoje é o 7º colocado com 26 pontos, apenas 1 de distância da zona de classificação. É claro que tem também toda a sequência da 17ª rodada, mas garantindo então uma vitória, já está ali no G4, muito perto dessa zona de classificação, onde o Guarani já esteve também nessa Série B. Esses 3 pontos garantidos na sexta-feira contra o Brasil de Pelotas quebraram a sequência negativa de 2 jogos perdidos e por placares grandes de 4-1 e dá então ânimo ao Guarani. Contra o Brasil de Pelotas, o Bugre venceu por 2-0, gols de Bruno Sávio após cobrança de pênalti e também Bidu de cabeça. E após a partida, o técnico Daniel Paulista afirmou que o Guarani não jogou tão bem, mas valeu pelo resultado. Esse jogo, então, mais 3 pontos ao Bugre. Hoje a partida em si não foi uma partida com um primor técnico, acho que o Guarani já teve muitas outras partidas, melhores apresentações tecnicamente, mas o Guarani soube jogar a partida, soube jogar contra um adversário que joga um jogo muito duro, um jogo muito específico, onde se tem que competir muito, onde se tem que disputar muito nas divididas, muito na força física, e o Guarani soube jogar esse tipo de partida. Nós alertamos isso aos atletas, né? Eu acredito que o Brasil é uma das equipes, vou usar até um termo, uma das equipes mais chatas, né, de se enfrentar, e isso é todo ano, né, dentro da Série B. O Brasil é um time que sempre cria muitas dificuldades e foi uma equipe muito organizada dentro da sua estratégia de jogo. Mas a gente tem que salientar que hoje não foi o nosso melhor jogo tecnicamente, mas em termos de disposição, de disputa, de ser uma equipe aguerrida, isso não faltou em nenhum momento. Eu acho que esse fator fez com que a equipe pudesse construir o jogo que construiu. Fez o resultado, soube administrar o resultado em determinados momentos dentro da partida, se portou muito bem no aspecto defensivo, controlou bem o jogo, poderia até ter, pelas oportunidades, feito mais gols, mas de uma maneira geral, o importante hoje foi essa vitória. São 3 pontos a mais na classificação, nos coloca numa posição melhor e seguimos trabalhando, né? Agora com 2 partidas para fora de casa, onde a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor e voltar com pontos aí que a gente possa conquistar. Este então, técnico Daniel Paulista. João, você concorda com ele de que não foi uma partida muito bem tecnicamente, mas pelo menos vieram mais 3 pontos? Concordo perfeitamente, é isso aí. Eu não comentei a partida, mas assisti a partida e a gente realmente viu isso, viu luta, viu garra, né? Não vimos as outras virtudes, né, que o próprio treinador descreve. Mas por que é que não aconteceu, Thaís? Futebol não tem milagre, futebol não é assim, né? Não é uma vara, não, você põe lá os jogadores e vai acontecer do jeito que você quer. O futebol, ele é jogado à imagem e semelhança dos jogadores que estão lá te representando, né? Então, à medida que o Guarani perdeu o Regis, perdeu o Davó, ele perdeu praticamente a sua essência ofensiva, o seu jeito de jogar, que é um jeito leve, né? Porque o Regis é um jogador que desequilibra no meio, ele é muito leve, né? Ele é capaz de construir as jogadas com rapidez, com habilidade. E quando eu tinha o Davó fazia uma dupla com ele perfeita, porque o Davó entendia os movimentos do Regis, né? Então você pode perceber que o Regis entrava na grande área, é artilheiro, porque andou fazendo gol. Por quê? Porque o Davó é quem abriu o espaço, ele é quem fazia a movimentação. Às vezes isso passa despercebido, mas dentro da concepção do jogo é uma realidade. Agora, com o Andrigo, que é bom jogador, e com o Lucão, que também é bom jogador, é outra característica. Não é que seja pior ou melhor, é outra característica. E para você desenvolver essa característica,
um jeito de jogar, você precisa de treino, precisa de tempo, né? Por exemplo, com o Lucão, você precisa de jogadas laterais, você precisa de um meia que ache, que levante a cabeça e encontre o Lucão, né, para municiá-lo. Caso contrário, ele fica lá como jogador inútil, praticamente, como um poste, e o armador aqui, o meia, que no caso é o Andrigo, ele fica perambulando, né, sem achar o espaço. Foi isso que aconteceu, o Guarani não achou espaço. Teve sorte, entendeu? Aquilo que aconteceu de azar para a Ponte, aconteceu de sorte para o Guarani. Por quê? Porque o time está num bom astral, o time está de bem com Deus, né? Tá de bem com a vida, acontece tudo a favor. Foi um penal, né? Um penal absurdo também que o Guarani teve a favor, que foi pênalti. Pênalti aconteceu. E depois o Guarani tratou de se virar e conseguiu o resultado. Mereceu, realmente mereceu. E nesse jogo, o Guarani teve algumas mudanças. O Índio, como a gente falava também, no lugar do Rodrigo Andrade, que está com uma lesão na coxa. O Alan Victor, por opção do treinador, atuou no ataque. Também o Andrigo, que esteve no lugar do Regis. Essa é uma situação que preocupa. Por enquanto, aguardamos um novo boletim do departamento médico. Regis, que está com uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. E também outra notícia positiva, além da vitória do Guarani, o retorno também do Eduardo Persson nessa partida, não como titular, mas ele retornou após 285 dias se recuperando de uma lesão, então voltou após praticamente um ano a equipe do Guarani, né? Quase um ano parado, então que bom esse retorno do Eduardo Persson. Intervalo e já voltamos com o CBN Esportes Campinas, primeira edição.